Arritmia em animais de estimação é sempre um desafio para o veterinário que está lá de plantão, seja quando ele recebe um paciente com arritmia ou quando o paciente internado desenvolve arritmia por alguma outra causa. E uma dúvida que eu sempre recebo nas pós-graduações que eu ministro, para clínicos, para cardiologistas, na emergência e terapia intensiva, para anestesia, enfim, é o seguinte: prof, quando que eu trato uma arritmia e quando que eu só observo? E como isso é muito recorrente, é sobre esse assunto que eu vou falar aqui com você hoje. Mas antes de começar esse vídeo didático, desenhado, como você já está acostumado, eu convido você a curtir esse vídeo para o YouTube entregar para outros colegas veterinários, para a gente melhorar essa abordagem de atendimento que é muito importante. E se você ainda não está inscrito no canal, clique e se inscreve, é rapidinho, porque assim você vai ativar o sininho de notificação e o YouTube vai te avisar cada vez que eu postar conteúdos como esse relevantes. Então vamos lá, eu já deixei separado alguns slides aqui para a gente discutir algumas questões da arritmia em primeiro lugar. Vem cá. Em primeiro lugar, é bom lembrar que o ritmo cardíaco é decorrente de uma atividade elétrica gerada nas células do nódo sinusal, que fica aqui no átrio direito. Esse impulso elétrico vai ser transmitido pelas vias internodais, vai despolarizar os átrios, formando a onda P no eletrocardiograma. O impulso vai ficar parado alguns milissegundos no nó do átrio ventricular, que fica exatamente entre a junção dos átrios com os ventrículos, então não vai ter atividade elétrica sendo registrada, e depois ele vai percorrer pelo sistema de Purkinje, um ramo que vai para o ventrículo direito aqui, dois que vão para o ventrículo esquerdo para despolarizar os ventrículos, então a gente vai ter a inserção do complexo QRS. E depois as células vão ser repolarizadas, aí a gente vai ter a inserção da onda T. Então eu posso ter arritmia diante de uma série de circunstâncias, e o primeiro ponto de atenção é que não é só o paciente cardiopata que tem arritmia. A arritmia é fruto de um sem número de situações clínicas, como eu vou mostrar agora no slide. Ela pode acontecer diante de um desbalanço autonômico, de estímulos cirúrgicos, agentes anestésicos, distúrbios eletrolíticos, distúrbios ácido-básicos, alteração no delivery de oxigênio, alterações de pressão arterial, de temperatura, enfim. Essas são algumas das situações que podem levar a um quadro de arritmia. Então, o primeiro ponto central é entender se eu trato ou se eu não trato. A primeira pergunta: o paciente é um cardiopata ou ele não é cardiopata? E é uma situação clínica que está levando a um quadro de alteração desse ritmo. É claro que a arritmia num paciente cardiopata ela é muito mais grave do que num paciente não cardiopata. Então, isso tudo tem que ser considerado. E aí a gente tem que fazer algumas perguntas, e quando a gente tem as respostas, fica mais fácil tomar a decisão de tratar ou não tratar. Qual é essa primeira pergunta? Vem cá. A arritmia é hemodinamicamente significante, ou seja, ela leva a alterações de frequência cardíaca ou de pressão arterial? Tem ausência de pulso, portanto eu tenho que palpar o pulso desse paciente. Leva a fraqueza, colapso, sinais de hipoperfusão, aumento de lactato, dentre outras coisas. É uma arritmia relacionada com alta morbimortalidade, por exemplo, taquicardia ventricular sustentada, fenômeno R na T. Eu já vou mostrar um exemplo na sequência. Tem uma frequência cardíaca muito alta, maior do que 180 batimentos por minuto. Eu tenho uma causa de base identificada, por exemplo, a onda T, que é a repolarização, está muito alta, que pode me indicar uma hipercalemia. Algumas situações clínicas a gente quase que tem certeza que vai ter esse tipo de arritmia. Por exemplo, nas síndromes de dilatação volvulogástrica é muito comum o paciente, depois que tem o estômago colocado na posição correta ou depois que tem um pedaço do intestino sendo corrigido, é muito comum ter esse tipo de arritmia pelo processo de recirculação, que vai aumentar as taxas de potássio na corrente circulatória. Quais são os riscos de iniciar a terapia? Os benefícios superam os riscos? E aí a gente volta no outro esquema de desenho para eu explicar este ponto, que ele é fundamental. Esse registro do traçado eletrocardiográfico é feito com o posicionamento dos eletrodos na superfície corpórea, ou seja, fora das células, mas a gente consegue medir essa mesma atividade elétrica se eu colocar um microeletrodo dentro de uma célula. E aí a gente vai ter o potencial de ação da célula cardíaca, que é dada pela fase zero, que é a entrada do sódio na célula,
Depois, pela fase 1, que é a saída do potássio da célula. Daí a fase 2, que é a entrada do cálcio e do sódio, pela abertura dos canais lentos de cálcio e sódio. Depois pela fase 3, que é a repolarização, saída do potássio, aqui é a fase 3, e depois a fase 4, que é dado pela bomba de sódio e potássio ATPase. Para tratar uma arritmia com um antiarrítmico, a gente tem que considerar que todo antiarrítmico tem um efeito pró-arritmogênico, porque se a gente se lembrar das classes de antiarrítmicos, classe 1A, 1B, classe 2, classe 3, classe 4, eles vão justamente trabalhar com a abertura e fechamento de canais iônicos. Então, por exemplo, a lidocaína, que é um antiarrítmico muito conhecido, que é usado nas taquiarritmias de origem ventricular, ela é um bloqueador do canal de sódio, então vai reduzir a entrada do sódio na célula e isso vai fazer com que essa fase se lentifique, demore mais para acontecer. Então o potencial de ação vai demorar mais tempo, isso vai reduzir frequência cardíaca. Mas qual que é o potencial risco disso? E se esse paciente tiver alteração eletrolítica e eu estiver trabalhando com fármacos que vão bloquear a entrada de eletrólitos, isso pode levar o paciente de uma condição de uma arritmia que não era tão grave para outra arritmia muito mais grave. Por isso aquela pergunta que eu mencionei no slide. Quais são os riscos de iniciar a terapia? Os benefícios superam os riscos porque todo antiarrítmico tem efeito pró-arritmogênico. Isso é muito importante a gente ter em consideração. A frequência, ela é mais baixa do que 50 ou maior do que 180 no cão? Ou mais baixa do que 120 ou maior que 240 no gato? Tem presença de VPCs, complexos ventriculares frequentes, prematuros, ou fenômeno R na T, e aí eu disse que eu ia trazer um exemplo. Isso aqui é uma taquicardia ventricular paroxística, tem 3 complexos ventriculares prematuros seguidos, depois o ritmo tenta voltar para um ritmo sinusal, faz um outro complexo ventricular prematuro, tenta voltar novamente. Fenômeno R na T é quando a gente não diferencia mais aqui as ondas QRST, vira uma coisa contínua. Isso demonstra uma frequência cardíaca muito alta que predispõe à fibrilação ventricular. Tá? Tem taquicardia ventricular com frequência maior do que 180 batimentos por minuto, tem déficit de pulso, tem hipotensão ou sinais de baixa perfusão. Existem alguns sinais de comprometimentos hemodinâmicos e que eu vou traduzir rapidamente para você agora. Tem uma taquicardia ventricular ou supraventricular rápida e sustentada, daquela que não volta espontaneamente para um ritmo sinusal. Tem bloqueio atrioventricular de 2º grau ou de 3º grau, bloqueio completo. Tem um sinus arrest maior do que 4 segundos. O que é o sinus arrest? Quando eu fico um tempão sem ter despolarização nenhuma. Tem fibrilação atrial com um ritmo ventricular muito rápido, com frequência ventricular igual ou maior a 180 batimentos por minuto. Os determinantes de urgência, que são representados por hipotensão, isquemia, insuficiência cardíaca congestiva, como eu disse, o paciente que tem cardiopatia e tem arritmia é muito mais grave. Tem alteração do estado mental. Tem outros sinais de hipoperfusão, como hipóxia ou redução no débito urinário. Tudo isso indica a necessidade urgente de tratamento. Então, em outras palavras, o que a gente tem que fazer é uma avaliação individual do paciente. Essa arritmia, ela pode comprometer a hemodinâmica do paciente, por isso eu tenho que fazer uma avaliação global. Por quê? A gente não trata o traçado eletrocardiográfico, a gente tem que tratar o paciente. E cada paciente tem um quadro clínico individual que precisa ser levado em consideração. Quando a gente vai respondendo essas perguntas, a gente vai entendendo todo esse processo de uma forma mais macro. É mais fácil tomar uma decisão consciente. E se você gostou dessa dica, clica e curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque aqui eu posto dicas semanais de valor, didáticas, desenhadas, para você já usar na prática e já ver resultado. Vem com a gente, clica e se inscreve, eu estou te esperando.